Oi, eu vou continuar com a mensagem de Jesus e ele fala sobre a alegria, um dom muito especial, muito importante para a nossa vida. E o dia que o Jesus conversou comigo, o Papa do outro lado do mundo falava a mesma coisa sobre a alegria na homilia dele. Então nada é coincidência, tudo é providência. A incumbência a ti confiada depende de tua extrema coragem e decisão em levar adiante o que de ti aguardamos. Estar em meio aos ferrenhos defensores da Igreja, estar em meio aos ferrenhos defensores da Igreja, porém que excluem movimentos renovatórios. Os tradicionalistas. Estes estarão acirrando disputas e contendas, o que colocará o comando de Francisco sob suspeita. Jesus falou isso em 2013. Incrível, né? E a gente vê na nossa frente. Não sabeis dos planos divinos, muito menos as estratégias a serem tomadas para a depuração dos verdadeiros fiéis. Os que são contrários ao concílio e se tornaram opositores ferozes da abertura aos nossos movimentos, incrementarão as discórdias, uma vez que, como radicais, acreditam defender a Igreja de Cristo inviolável ao sopro do Espírito Santo. Só isso. Não acreditam no sopro do Espírito Santo. Não entende essa coisa que vai se renovando e vai se... Não, a Igreja de Cristo é estática e ponto final. Nada pode ser acrescentado ou modificado. É o inviolável, estão invioláveis ao sopro do Espírito Santo. Não conhecem. Não conhecem esse Espírito que é tão surpreendente, né? E que comanda a Igreja. Não, nós queremos ficar lá no passado, no século passado. Esse é o problema da desobediência. A gente tem que ter a alma purificada e entender que o domínio está na mão de Deus. Não é nesse ou naquele Papa. Certo? Não esqueçais de que o Espírito Santo sopra onde e como Ele quer. A descontração dos jovens, de forma alguma, macula minha doutrina. Ao contrário, acolhe os que dela estão distantes. A alegria é o dom mais precioso à geração deste milênio. Dom mais precioso. Não haveríamos
de sobreviver às avalanches do ateísmo, não fosse incutido em nossos jovens este ardor inicial dos primeiros discípulos. Os jovens católicos, os jovens cristãos verdadeiros, eles têm um ardor, uma coisa que só pode vir do Espírito Santo. Essa furor em evangelizar, em levar Jesus cada vez mais longe. Em contrapartida, os defensores da volta ao passado, lá atrás, os que não aceitam o concílio, argumentam que hoje não há respeito às liturgias sagradas. Sim, ela existe. O respeito. Porém, de formas atualizadas aos moldes de um mundo ágil, vibrante, inovador e dinâmico. Como querer atrair meus jovens para celebrações apenas em latim e sem a alegria dos hinos de louvor próprios do momento? Se na Idade Média grandes compositores eram contratados para criarem sinfonias e movimentos clássicos para a liturgia, isso traduz bem que toda e qualquer obra-prima do passado deve ser algo admirado, exaltado e aplaudido por sua suntuosa beleza, embora o mundo de hoje não conviva mais com tais obras, a não ser trancadas em museus ou apreciados em salas apropriadas para concertos sinfônicos. Quantos têm acesso a essas salas fechadas de concertos para ouvir as obras-primas do passado? Obras belíssimas, belíssimas, extraordinariamente belas. Essas obras são para eruditos, para os que tiveram acesso a essa eletizada cultura, os mais abastados, que conviviam nos salões imperiais e ouviam os concertos, mas era uma elite. Não resta dúvida que são obras eternizadas, porém distantes das gerações acostumadas aos efeitos visuais e sonoros, nem sempre melodiosos. Nem sempre melodiosos. Filhos, a disputa contra o mal, sim, deve ser o foco. A disputa contra o mal. E não a atualização das músicas tocadas em liturgias. Não vamos desviar o foco. Respeito ao sagrado, sim, é inviolável. Eucaristia celebrada e comungada entre multidões. Benditos os que conseguiram seguir os movimentos do Espírito, acolhendo com docilidade a necessidade de mudanças.
Evidentemente, há muitas exceções e abusos tremendos. Toda regra tem suas exceções, né? Evidentemente, há os infiéis servos que se aproveitam dessas aberturas para praticamente criarem celebrações não sagradas, onde falta de dignidade e zelo não condiz com os ensinamentos eucarísticos. Dignidade e zelo. Claro que tem exceções horríveis. Horríveis. Portanto, filhos tradicionalistas, eu, Jesus Cristo, preciso de vossa integral aceitação a tudo que Francisco irá impor para a Igreja do terceiro milênio. Gente, eu vou repetir. Eu, Jesus Cristo, preciso de vossa integral aceitação a tudo que Francisco irá impor para a Igreja do terceiro milênio. Missas participativas, alegres e que possam cativar os jovens em cadeia, fazendo-os os novos apóstolos deste milênio. Deixai para as missas solenes toda a pompa e grande luxo que apenas reis e imperadores assistiam. A ostentação de rituais e vestes rebordadas está em extinção, uma vez que os de mais idade se despedem da vida, deixando espaço às novas e novíssimas gerações que idealizo inteira comigo. Jesus idealiza essa novíssima geração com ele. Os mais velhos estão indo embora. A antiga geração está indo embora. Jesus está de olho nessa geração novíssima, nova e novíssima. Eu, Jesus, sou simples. Minha mãe é simples, apesar do título de rainha. Meus santos e mártires são simples. Até os doutores da igreja foram simples. Acostumai-vos à simplicidade necessária aos tempos atuais. Teu Pai, Filho e Espírito Santo. Acho que não tenho que falar, né? Está tudo sendo observado, tudo está sendo controlado, foi tudo já planejado. Para esse terceiro milênio, conseguir salvar alguns cristãos ou católicos, ou salvar a Igreja de Cristo. Porque é o milênio de Satanás. Então, como acolher toda essa juventude? Jesus foi muito claro. Não é missa em latim, não é canto gregoriano que eles entendem.
é preciso proximidade, é preciso acolhida, é preciso integração, é preciso o amor bondoso de Jesus, que não é aquele que fica proibindo isso, aquilo, não pode sentar no chão, não pode pôr a mão no sensório, não pode isso, não pode aquilo, tem que usar véu, tem que usar não sei o quê. Não, sem imposição. Sem imposição. Lógico, dentro da sacralidade e do zelo pelas coisas eucarísticas. Mas a linguagem de hoje não é a mesma do século passado. Não existem mais castelos medievais. Não. Hoje são torres de 100 andares, enfim. Então, me perdoem os tradicionalistas que estão fazendo guerra a Francisco. Jesus foi claríssimo, claríssimo. A tristeza de ver que eles querem viver o passado e não o hoje. Essa é a diferença. Como se a igreja tivesse no meio de uma realidade que não tinha luz, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. E só havia a grande elite nos castelos e os pobres nas senzalas. A humanidade mudou. Está corrida, está acelerada. Então, para preservar as coisas sagradas, é preciso falar na linguagem de hoje. E o que Jesus quer transmitir? Uma única coisa: amor. Amor. Vamos lembrar bem disso. Para que altas teologias e grandes doutorados Não. Jesus quer acolher a todos com amor, sem dedo no nariz, e dizer você fez isso, você fez aquilo, tal. Ele está aceitando qualquer coisa, vinde de qualquer jeito, de bicicleta, patinete, de navio, de helicóptero, vinde a mim. É isso que Jesus fala, né? Vinde a mim, do jeito que você puder vir. Se de tênis novo, se de sandália havaiana, se for, venham. Tá entendido? Vamos transmitir isso e aceitar que essa é a vontade de Deus. Não foram os cardeais lá do concílio que fizeram isso e aquilo. Não. Foi Deus que permitiu e quis essa abertura para a nossa juventude de hoje. Nossa geração determinante. Então, fiquem em paz e até o próximo. Tchau!